Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, sou o professor Alexandre Moura, acho que a maioria já me conhece, né? Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai trabalhar um assunto que, para a prova do Enem, é bastante cobrado, que é a parte de geometria espacial, tá certo? Hoje eu preciso de bastante atenção de vocês, porque a gente vai ver tópicos relacionados ao tema de geometria espacial que não são tão elementares. Pessoal, a geometria espacial é aquela geometria que trabalha com os sólidos geométricos, né? Que são as figuras que estão presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Mas eu queria lembrar a vocês o seguinte, que dentro da geometria espacial, que é o nosso tema de hoje, a gente tem vários tópicos que a gente poderia abordar. A gente pode trabalhar o assunto de prismas, de cilindros, de cones, de pirâmides, de esferas. Então, vocês já tiveram, eu não lembro exatamente qual foi o professor que ministrou essa aula, mas vocês já tiveram a primeira aula de geometria espacial. A primeira aula trabalhava com o tema de prismas e cilindros. Hoje a gente vai trabalhar com a segunda parte de geometria espacial. A gente vai trabalhar com pirâmides, com cones e esferas, tá? Todos esses assuntos, Alexandre, já foram cobrados anteriormente na prova do Enem? Já foram cobrados. O que é que eu preciso chamar um pouquinho de atenção de vocês? É que quando se trata do tema de pirâmides, normalmente as questões são um pouco mais trabalhosas, tá? Alexandre, não tem nada que a gente possa fazer para tentar encurtar o caminho. Pessoal, infelizmente, as questões de pirâmide são questões onde você, exige do candidato um pouco mais de habilidade em relação aos cálculos, tá bom? Então eu queria que vocês pegassem o material de vocês, por favor, na página de número 33, tá? Acompanha comigo aí, ó. Página de número 33. Tema da nossa aula de hoje é a geometria espacial de número 2, tá? E inicialmente, pessoal, a gente vai começar a falar um pouquinho a respeito da ideia dos sólidos geométricos, tá bom? Então, olha só, os sólidos geométricos podem ser encontrados em diferentes formas que estão ao nosso redor em nosso dia a dia. Então, assim, quando você vai, por exemplo, à cozinha da sua casa, quando você vai no seu quarto, quando você vai na escola, existem determinados objetos que fazem parte do nosso dia a dia. Quando a gente pega, por exemplo, uma caixa desse tipo, isso representa o quê? Um tipo de sólido geométrico. A primeira caixa que está indicada, a gente chama de quê? De prisma. Isso é um tipo de sólido geométrico. Depois a gente tem uma casquinha de sorvete, né? Isso aí é um tipo de quê? De sólido geométrico, que a gente chama de quê? De cone. Um outro tipo, uma lata na forma de quê? De cilindro. É uma outra figura geométrica que faz parte do nosso cotidiano. Então o que é que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai trabalhar problemas e vamos trabalhar características associadas a esses sólidos geométricos, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão, pessoal, fala a respeito de um tema que é bem interessante, que é o tema chamado de planificação de sólidos geométricos. Leiam a primeira questão comigo. A primeira questão diz assim, ó, começa lá na página 34. Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Aí a pergunta é, quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Pessoal, essa questão foi da prova do Enem, tirada dessa mesma forma da prova do Enem. O que é que eu preciso lembrar aqui a vocês? O que é que significa planificar uma figura? Planificar é você colocar essa figura num plano. Vejam que a figura que a gente está vendo, que é uma caixa, ela é uma figura que é tridimensional. Ela tem o comprimento, tem a largura e tem a largura, né? Tem 3 dimensões. O que é que eu vou fazer com essa caixa? Planificar essa caixa. Planificar a caixa, pessoal, significa desmontar essa caixa e conseguir colocar a caixa num plano só. Então imagine essa primeira situação. Você tem uma caixa montada, tá certo? Se a gente imaginar o que é que a gente vai fazer para desmontar, para planificar a caixa, olha só, você tem essa primeira figura que é a caixa inteira, aí você começa a desmontar, ó. Você abre a caixa, vai desmontando a caixa, até que no final das contas a gente fica com a figura dessa, ó. Então, qual é a diferença da primeira para a última figura? A primeira figura representa uma caixa, né? Só que essa caixa está montada. A última figura também representa uma caixa, só que essa caixa está
planificada. Então, planificar uma figura é você imaginar o que é que acontece quando você pega essa figura de 3 dimensões e coloca a figura num plano só. Quando você desmonta a figura, tá bom? Então, essa nossa primeira questão trata exatamente desse assunto. Eu não preciso fazer cálculo, eu preciso ter apenas um pouco de habilidade no que a gente chama de visão espacial. Como é que a gente pega uma figura e desmonta? Então vejam só comigo, gente. A primeira questão nos mostra 3 imagens, onde o texto diz que essas imagens são as planificações de 3 caixas, tá certo? Então, cada uma das caixas foi planificada de uma forma. A pergunta da questão é o seguinte: que figuras originalmente eu tinha, cuja planificação vai gerar essa figura que a gente está vendo agora? O que é que a gente vai analisar? Vamos analisar caso a caso, tá certo? O nosso primeiro caso é essa figura que está aí, ó. Isso que o enunciado da questão está dizendo é uma planificação de uma figura espacial. Que planificação seria essa? Se a gente olhar para as opções, o que é que tem na letra A? Na letra A diz que tem um cilindro, diz que tem um cone ou um cilindro. Vocês acham que essa planificação é a planificação de quê? De um cone ou de um cilindro? Cilindro, né? Por que não pode ser um cone, gente? Porque o cone só tem uma das bases. O cone só é formado de um círculo. Vocês estão vendo que a gente está observando 2 círculos? Tem um círculo em cima e tem outro círculo embaixo, né? Então, na realidade, essa figura que está aí, ela representa a planificação de um cilindro. Então, você vai anotar do lado da primeira figura, que essa primeira figura representa a planificação de um cilindro. Muito bem. Vamos agora para a figura de número 2. A primeira é a planificação de um cilindro. Pessoal, a figura de número 2, quando a gente observa a figura que está em cima e a figura que está embaixo, o que é que a gente observa com essas figuras? São 2 figuras exatamente iguais. Já posso afirmar que essa planificação que está aí não é a planificação de uma pirâmide, porque uma pirâmide só tem uma base. Não é a planificação de um cone, porque o cone também só vai ter uma base. Não é a planificação de um cilindro, porque o cilindro tem 2 bases que são circulares. O que é que sobrou para a gente? Vamos ver as opções. Nas opções tem assim, ó, tem um prisma de base pentagonal e tem um tronco de pirâmide. O que é tronco de pirâmide? É quando você pega uma pirâmide e efetua um corte na pirâmide paralelo ao plano da base. Então imagine que você tem um desenho de uma pirâmide e você vai fazer um corte na pirâmide, tá? Aí a peça de cima você vai destacar. A parte que sobrar, a gente chama de tronco de pirâmide. Mas tem uma característica, pessoal, bem marcante nesse tipo de figura. É que quando se trabalha com tronco de pirâmide, a base de baixo e a base de cima têm o mesmo formato, mas têm tamanhos diferentes. Imagina só, tu tem uma pirâmide, faz um corte na pirâmide mais ou menos pelo meio, tá? Aí, como eu disse, a parte de cima, que é uma pirâmide menor, você descarta. Fica com o que sobrou. Né? Isso a gente chama de tronco de pirâmide. A base de baixo e a base de cima, elas vão ter o mesmo formato, só que a base de cima vai ser menor do que a base de baixo. E quando a gente observa essa figura aí, essas 2 bases são do mesmo tamanho. Significa dizer que isso aí não é a planificação de um tronco de pirâmide. Como opção sobrou para a gente o quê? Um prisma. Então, essa figura é a planificação de um prisma. O que é um prisma? É uma figura espacial, onde a base de cima e a base de baixo são exatamente iguais e são poligonais. Você tem um polígono desenhado em cima e temos um outro polígono exatamente igual desenhado embaixo. Então, marquem na figura de vocês que a figura de número 2 é a representação de um prisma, só que é um prisma de base pentagonal. Por que é um prisma de base pentagonal, Alexandre? Porque a figura que representa a base tem 5 lados, e o polígono que apresenta 5 lados a gente chama de pentágono. Então a figura é um prisma de base pentagonal. Joia? E a terceira figura que nós temos, o que é que se parece essa terceira figura? Vamos olhar as opções. Tem dizendo que é uma pirâmide, tem dizendo que é um prisma e tem dizendo que é um cone. A última opção, que é a letra E, dizendo que é um cone, eu já vou descartar. Isso não pode ser um cone, né? Porque um cone, a base tem que ser circular. Tem uma outra que está dizendo que é um prisma. Pessoal, mas se fosse um prisma, o que é que eu teria? Eu precisaria que a base de baixo e a base de cima fossem exatamente iguais, tá?
Mas se a base de baixo e a base de cima fossem exatamente iguais, elas precisariam ser no formato de um triângulo, porque eu estou vendo quantos triângulos aí, gente? Eu estou vendo 4 triângulos, né? Tem 3 triângulos mais escuros e tem um triângulo mais claro no centro. Então, se fosse um prisma, eu precisaria de uma base triangular embaixo, outra base triangular em cima, e eu precisaria também de mais 3 laterais. Só que aqui eu não tenho 3 laterais. Então, essa figura não pode ser a representação de um prisma. Ela precisa ser a representação de quê? De uma pirâmide. Essa figura é a planificação de uma pirâmide de base triangular. Você tem um triângulo na base e as laterais da pirâmide também são triangulares. Significa dizer, então, que a nossa primeira figura é um cilindro, a segunda figura é um prisma de base pentagonal e a terceira figura representa uma pirâmide. Resposta correta da questão, qual vai ser o item, gente? Item A, não é isso? Tranquila essa questão? Pronto, então vejam só. Isso é uma questão que trata do tema de geometria espacial, do tema específico de planificação, e já foi cobrado na prova do Enem desse jeito. Óbvio que a gente não vai encontrar todas as questões de geometria espacial do mesmo modelo. A gente não vai encontrar todas as questões que não exijam da gente um conhecimento da parte de cálculo, um conhecimento da parte de propriedades. O que essa questão está cobrando é uma outra coisa, é você conhecer os elementos que compõem a figura espacial, você ter visão de planificação. Como é que eu pego uma figura tridimensional e consigo transformar em uma figura bidimensional, somente com comprimento e largura? Tranquilo essa? Beleza, vamos agora para a questão de número 2. Meus amigos, antes da gente começar a resolução da questão 2, eu preciso apresentar para vocês algumas coisas relacionadas ao tema de pirâmide. Vocês vão ver que a nossa questão de número 3 e a questão 4 são questões que tratam do tema de pirâmide. Então eu preciso apresentar primeiro alguns elementos, tá certo? Então vamos aqui comigo, ó. Quando se trata do tema de pirâmide, o que é que a gente precisa lembrar? Primeiro, como é que seria a construção de uma pirâmide? A pirâmide é construída a partir de uma base, essa base é poligonal, tá? Ela apresenta um polígono na base, e fora da base ela tem um ponto, que a gente chama de vértice. Então lá em cima, ó, você tem o vértice da pirâmide, e embaixo você tem a base. A base só não pode ser circular, porque se a base for circular, a figura não é uma pirâmide, a figura vira um cone, né? Então o que é que eu preciso destacar aqui com vocês? Ó? O vértice da pirâmide, que é um ponto lá em cima que está fora da base. Preciso destacar o centro da base, tá? Quando a gente liga, pessoal, depois, ó, do centro da base até o vértice, a gente tem um segmento que a gente chama de altura. Estou destacando também aqui embaixo a aresta da base. O que é a aresta da base? É o lado da base, é a medida do lado da base. Alexandre, quando se desenha uma pirâmide, será que os lados da base são todos iguais entre si? Pessoal, às vezes sim, outras vezes não. Se o enunciado da questão nos disser que a pirâmide é regular, significa dizer que todos os lados do polígono da base têm medidas iguais. Só se o enunciado da questão disser que a pirâmide é regular. E vocês vão ver o seguinte, a maioria das questões tratam de pirâmides que são regulares. Então os lados da base têm medidas iguais. Tá? Outra coisa que eu queria marcar aqui com vocês, isso é fundamental, ó, é o ponto médio da aresta da base. Vamos imaginar que essa figura que eu estou desenhando aí seja uma pirâmide quadrangular regular. Tá, se é uma pirâmide quadrangular, significa dizer o quê? Que a base é um quadrilátero. Cuidado, dizer que a base é um quadrilátero não significa dizer que a base é um quadrado. Porque se a base fosse um retângulo, seria quadrangular. Se a base fosse um trapézio, seria quadrangular. Se a base fosse um paralelogramo, seria quadrangular. Então dizer que a pirâmide é quadrangular significa dizer apenas que o polígono da base apresenta 4 lados. Mas se você usar o termo pirâmide quadrangular regular, você está dizendo que a base tem os lados, tem as arestas, que é sinônimo de lado, com medidas todas iguais. Então quero que vocês imaginem comigo que essa figura retrata uma pirâmide quadrangular regular, tá certo? Bem, o que é que a gente está destacando aí? Vértice,
centro da base, aresta da base, que é o lado da base, e o ponto médio da aresta da base. Então você vai medir a aresta da base e vai marcar um ponto exatamente na metade dessa medida. Isso é um ponto médio. Por que que é importante marcar esse ponto médio? Porque existem relações que vão ser associadas a esses elementos que eu acabei de destacar, ao vértice, ao centro da base e ao ponto médio. Alexandre, que relações são essas? Vamos começar a ver aqui. Vejam só aqui comigo, gente, ó. Acabei de destacar também com vocês um outro elemento importante, que é a aresta lateral. Eu queria mostrar isso aqui, ó. Nós destacamos esse segmentozinho, ó, que representa a altura, né? De onde é que é a altura? É do vértice até o centro da base. Tá vendo esse segmentozinho que a gente está chamando de A? De onde é que esse segmento sai? Esse segmento sai do centro da base e vai até o ponto médio de um dos lados. Isso a gente chama de apótema da base. Isso é uma nomenclatura usual quando se trabalha com pirâmide. Apótema da base. Essa nomenclatura, pessoal, é específica para pirâmides que são regulares. Alexandre, no lugar de falar apótema da base, que eu acho muito grande, eu posso usar só a denominação apótema? Não. Não por quê? Porque existem dois apótemas nessa figura. Existe o apótema da base, que sai do centro da base e vai até o ponto médio de um lado, e existe um outro apótema que a gente chama de apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide é um segmento que sai do vértice até o ponto médio. Então vejam que esse ponto médio da aresta da base, ele é um ponto que é importantíssimo, porque a presença dele faz com que dois elementos de uma pirâmide regular apareçam. O apótema da base, que é do centro da base até o ponto médio, e o apótema da pirâmide, que é do vértice até o centro, esse ponto médio. Tudo bem? Tá. E por que que eu falei para vocês que é importante destacar isso aí? Porque, pessoal, quando a gente observa essa figura, olha só o que é que acontece. Vocês estão vendo aí? Nós temos um triângulo. Que tipo de triângulo é esse? É um triângulo retângulo. Alexandre, como é que a gente sabe que o triângulo é retângulo? Não poderia ser um outro tipo de triângulo que eu vou marcar? Não. Tem que ser retângulo. Por que que é um triângulo retângulo? Porque o segmento do vértice até o centro da base, a gente chama de altura. E a altura é um segmento que forma um ângulo de 90 graus. E se formou 90 graus, o triângulo vai ser retângulo. E por que, pessoal, que é tão importante trabalhar com o triângulo retângulo? Porque existe uma relação que a gente já conhece, que é o teorema de Pitágoras, né? Que vale exclusivamente para o triângulo retângulo. O que é que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais um outro cateto ao quadrado. Vejam bem o que é que eu vou dizer para vocês agora. Pessoal, eu não vou dizer que é impossível. Eu vou dizer que é bastante improvável você resolver uma questão de pirâmide e não precisar aplicar o teorema de Pitágoras pelo menos uma vez. Alexandre, então em questão de pirâmide tem teorema de Pitágoras? Tem. Eu acabei de mostrar aí para vocês. Onde é que aparece o triângulo retângulo? Uma das maneiras de aparecer o triângulo retângulo é essa que eu estou destacando para vocês. É quando você puxa o segmento do vértice até o centro da base, que é a altura, o segmento do centro da base até o ponto médio do lado, que é o apótema da base, e o segmento do vértice até o ponto médio, que a gente chama de apótema da pirâmide. Formamos um triângulo retângulo e a partir daí a gente faz a aplicação do teorema de Pitágoras. Tranquilo isso? Vamos mais. Pessoal, vamos ler a questão de número 2, tá certo? Daqui a pouco eu leio as perguntas que vocês mandaram para mim, tá bom? Pessoal, a questão de número 2 diz assim, ó. Uma folha de papel colorido com forma de um retângulo de 12 centímetros de largura e 15 de comprimento será usada para cobrir todas as faces e a base de uma pirâmide quadrangular regular, cuja aresta da base mede 8 e cuja altura mede 3. Levando em conta que não deve haver desperdício de papel, quanto sobrará desse papel colorido? Então vejam a experiência que vai ser realizada. Uma pessoa tem um papel colorido na forma de um retângulo. Esse retângulo tem dimensões 12 por 15, 12 centímetros de comprimento por 15 de largura. Ele vai pegar esse pedaço de papel e vai cobrir, pelo que o texto diz, todas as faces de uma pirâmide. Todas as faces laterais e a base. Ele vai cobrir a pirâmide toda, tá certo? E a pergunta da questão é o seguinte: depois que ele efetuar essa cobertura, eu quero saber quanto vai sobrar de papel. Será que o papel que ele tem é suficiente?
Será que vai dar? Será que vai dar exato? Será que vai faltar? Será que vai sobrar? Então a pergunta é exatamente essa. Alexandre, como é que a gente vai resolver essa questão? Primeiro, pessoal, a gente tem que separar o nosso raciocínio aqui em duas partes. Primeiro eu vou me concentrar no formato do papel e em que área ele é capaz de cobrir. Depois a gente vai se concentrar na pirâmide para tentar planificar a pirâmide e tentar fazer o cálculo de todas as áreas que correspondem a essa figura, tá bom? Então vejam aqui comigo. Primeira ideia, o enunciado da questão disse lá no começo que você tem uma folha de papel colorido com a forma de um retângulo de 12 centímetros de largura por 15 centímetros de comprimento. Primeira coisa que eu consigo dizer, eu tenho condição, pessoal, de calcular a área dessa folha? Tenho, porque se eu calcular a área, eu vou saber quanto essa folha é capaz de cobrir de qualquer figura. Então, como é que a gente calcula a área de uma figura dessa? Não, retângulo, é só fazer base vezes altura, não é assim? Então, base vezes altura. Daqui a pouco a gente vai efetuar esse cálculo. Vou pegar essa folha de papel para cobrir uma pirâmide. Que tipo de pirâmide? É uma pirâmide nesse formato aí, ó. É uma pirâmide quadrangular regular. Então, a base é um quadrilátero. E eu tenho 4 faces que são triangulares. E eu quero cobrir a figura inteira, a base e as faces laterais. A pergunta que eu preciso fazer é o seguinte, se esse papel é capaz de cobrir essa pirâmide inteira. O que é que eu vou fazer? Primeiro cálculo, eu vou fazer o cálculo da área dessa folha de papel. A área dessa folha de papel vai ser calculada como? Base vezes altura. Então, o primeiro cálculo que a gente desenvolve é esse aí, ó, área. Base que é 15 vezes a altura que é 12. Se eu fizer 15 vezes 12, o resultado vai dar 180. Então essa folha de papel consegue cobrir uma área correspondente a 180 centímetros quadrados. Tranquilo essa? Beleza, gente? Joia. Vamos mais. O que é que a questão pediu? Para usar essa folha para cobrir a pirâmide, né? O que é que eu vou ter que calcular agora? Quanto de papel eu vou ter que utilizar para cobrir a pirâmide? Tá, como é que é o formato da pirâmide? A pirâmide tem um formato quadrangular regular. Significa dizer que a base tem 4 lados e esses 4 lados têm medidas iguais entre si. Muito bem. Que informações eu tenho a respeito da pirâmide? O enunciado da questão disse que a altura vale 3 e disse também, pessoal, que a aresta da base mede 8. Então, olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou marcar o vértice, que é um ponto lá de cima, eu vou marcar o centro da base, que é lá na posição central da figura da base, e vou marcar o ponto médio de um lado, tá certo? Depois que a gente fez isso, ó, esse segmento vertical representa a altura, esse segmento vertical mede 3 centímetros, isso é a informação da questão, tá? Essa medida do centro da base até a ponta, até o ponto médio, vale 4. Alexandre, mas essa informação foi dada? Não, mas eu deduzi. Eu deduzi por quê? Porque o enunciado disse que a aresta da base mede 8. O que é a aresta da base? É o lado da base. O lado da base mede 8. Então significa dizer que do centro para uma extremidade vai valer só metade, 4, né? E aí o que é que a gente vai fazer? Ó? Vejam que a gente quase tem um triângulo retângulo formado. Eu tenho esse segmento vertical que mede 3, eu tenho um segmento horizontal que mede 4, não é assim? Bem, a partir desses 2 segmentos, olha o que é que eu vou fazer? Ó. Eu vou puxar do ponto médio até o vértice. Alexandre, que elementos eu estou conseguindo visualizar nessa figura? O segmento vertical, a gente chama de altura. Essa medida que é 4, é do centro da base até o ponto médio. Isso é o apótema da base. E esse segmento do ponto médio até o vértice, isso é o apótema da pirâmide. Só que esses 3 segmentos de vermelho foram capazes de quê? De montar um triângulo retângulo. E o que é que vale para todo triângulo retângulo que a gente discutiu? A aplicação do teorema de Pitágoras, né? Então, olha só, se a gente pegar esse triângulo e aplicar o teorema de Pitágoras, eu já sei que um lado mede 3, outro lado mede 4. Só não sei quanto mede a hipotenusa, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte. Destaquem, tentem desenhar esse triângulo retângulo, tá bom? E indiquem essas medidas que eu coloquei, uma medida valendo 3, outra medida valendo 4. Está faltando uma medida. Essa medida a gente chama de apótema da pirâmide. Quanto vale essa medida? Vou calcular agora. Ó. Eu chamei a medida de M, tá certo? Essa figura aqui é a mesma figura que tem no slide anterior.
Uma medida é 3, outra medida é 4, vou aplicar Pitágoras. Ó. M ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aí o M ao quadrado vai dar 9 mais 16, que é 25. Se M ao quadrado é 25, o M vale raiz de 25, que é 5. Então, acabamos de encontrar uma medida que é importante, porque essa medida, pessoal, vai fazer parte da lateral da pirâmide. Alexandre, mas por que tu vai atrás da lateral da pirâmide? Porque o enunciado da questão pediu para a gente cobrir todas as faces laterais e a base. O cálculo da base é fácil de fazer, porque eu já sei o lado da base, mas eu preciso também conhecer as medidas da lateral da pirâmide. Lembrem que a lateral da pirâmide tem o formato de quê? Tem o formato de um triângulo, né, lateral da pirâmide. Então, olha só o que eu vou fazer. Ó. Esses elementos aí, ó, são os elementos que estão nessa figura de vermelho, que a gente acabou de determinar, né? 3 a altura, 4 a apótema da base e 5 é essa medida do apótema da pirâmide, que tem um outro nome, o apótema da pirâmide. Ele pode ser denominado também, gente, de altura da face lateral. O apótema da pirâmide pode ser determinado, pode ser chamado também, pode ser denominado de altura da face lateral. Por que é a altura da face lateral? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Pessoal, essa medida que é 5, foi a medida que a gente acabou de determinar no slide anterior, não foi assim? Muito bem. Esse 5, pessoal, é um elemento que faz parte de uma das laterais. Vejam que independente de quem é a base da pirâmide, as laterais são sempre triangulares. Então, o que é que eu estou destacando com vocês? Uma face lateral. Alexandre, mas se uma face é desse jeito, eu posso dizer que as outras são todas iguais a essa? Se uma lateral é dessa forma que eu estou marcando, eu posso dizer que as outras laterais são exatamente iguais? Pode, porque no texto estava escrito que a pirâmide é regular. Se ela é regular, ela tem essa vantagem. Todos os lados da base têm medidas iguais e todas as faces laterais são triângulos congruentes. O que é que significam dizer triângulos congruentes? São triângulos iguais. E se eles são iguais, eles vão gerar exatamente a mesma área. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou indicar essa medida, isso representa a aresta da base, que eu sei que é 8. E agora eu vou destacar, gente, esse triângulo que está de azul. O que é que eu estou conseguindo visualizar do triângulo de azul? Duas coisas. Eu consigo visualizar a base dele, que é 8, e consigo visualizar a altura do triângulo. Quanto é a altura do triângulo? 5. Isso é importante por quê? Porque com essas informações, eu tenho agora a capacidade de calcular o quê? A área de uma das faces laterais. A face lateral é triangular. E se eu quiser efetuar o cálculo da área, é só fazer base vezes a altura dividido por 2. Isso calcula a área de quê? De um triângulo. E cadê o triângulo? Está aí, ó, na face lateral. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou destacar essa figura, é a mesma do slide anterior, e vou fazer com vocês o cálculo da área da face lateral. Que figura a gente está enxergando? Um triângulo. Como se calcula a área de um triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Quanto é a base do triângulo? 8. Quanto é a altura do triângulo? 5. Alexandre, mas o enunciado da questão disse que a altura vale 3. Tá, mas o que está escrito na questão é que 3 é a altura de quem? Da pirâmide. O que eu estou usando aqui não é a altura da pirâmide. O que eu estou usando aqui é a altura do triângulo, tá certo? É 5 centímetros, tá, pessoal? Ali, ó. Valeu. Ali onde tem 5 metros, é 5 centímetros. Todas as unidades foram dadas em centímetros, tá bom? Então, vai lá, ó. 5, que é a altura, vezes 8, que é a base, dividido por 2. 8 vezes 5, 40. 40 dividido por 2 vai dar 20. Então, 20 representa a área de uma face lateral. Beleza. E se a gente já sabe quanto é uma face lateral, a gente consegue calcular agora todas as áreas. Eu vou fazer o seguinte, ó. Área da face lateral, 20. Mas aí eu consigo calcular a lateral toda. Pessoal, quantas faces dessa de azul essa pirâmide tem? Quantas faces de azul igual a essa tem na pirâmide? Tem 4. Então, como é que eu calculo a lateral todinha? Eu vou fazer 4 vezes essa área. 4 vezes essa área seria 4 vezes 20. 4 vezes 20 dá quanto? 80. Então, qual foi a conclusão que eu cheguei? Que para cobrir
toda a lateral da pirâmide, eu já vou precisar de 80 centímetros quadrados de área para cobrir a lateral inteira. Só que o enunciado da questão nos diz que eu preciso cobrir a lateral e o que mais? Eu preciso cobrir a lateral e a base da pirâmide. Então está faltando efetuar o cálculo da área da base. Vamos fazer o cálculo da área da base para ver como é que fica? Vamos lá. Está aqui a pirâmide, a área total dessa pirâmide, já que eu vou cobrir a pirâmide toda. A área total seria você fazer o cálculo da área da base e mais a área lateral. Então, calcular a área da base mais a área lateral. Como é que eu vou fazer para calcular a área da base? Lembram que a base é um quadrado. Por que é um quadrado? Porque a pirâmide é quadrangular regular. Se é regular, os lados da base são todos iguais. E o lado da base não era 8? Se o lado da base era 8, então como é que calcula a área da base? É 8 vezes 8, que dá 64. A área da base. Mais a lateral, que a gente acabou de calcular, que deu 80. Então, se a gente somar o 80 com o 64, a gente encontra como resultado um total de 144 centímetros quadrados. Então, eu preciso, para cobrir a pirâmide inteira, de 144 centímetros quadrados de papel. Eu preciso saber se aquele papel que eu tinha lá no começo é suficiente para cobrir a pirâmide toda. Então, vamos voltar. Tá? Anotem essas informações aí, ó, que a área total é 144 centímetros quadrados. Muito bem. Pessoal, a partir dessa informação, nós vamos voltar para cá. Ó. Área do papel, que foi o primeiro cálculo que nós fizemos. O primeiro cálculo que nós fizemos, a área do papel deu 180, não foi? Agora a gente calculou a área total da pirâmide, 144. Me diz, o papel que a gente tinha no começo, ele é capaz de cobrir a pirâmide toda? É, porque o papel tem área 180, a pirâmide 144. E qual foi a pergunta da questão? Quanto vai sobrar do papel? Para saber quanto vai sobrar, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a diferença entre a área do papel e a área da pirâmide. A diferença entre a área do papel e a área da pirâmide é 180 menos 144. 180 menos 144 dá 36. Tem essa opção aí, pessoal, 36? Tem. Olha só a pergunta da questão. Levando em conta que não deve haver desperdício de papel, quanto sobrará desse papel colorido? Então, peguei a área do papel, cobri a pirâmide toda e ainda sobra 36 centímetros quadrados de papel. Resposta da questão, letra E. Beleza essa? Ó, vejam o seguinte, essa questão aqui, precisa voltar? Pronto. Essa questão aqui é uma questão que dá bem mais trabalho do que a primeira. Porque a primeira questão que nós fizemos, ela não necessitava de cálculo nenhum, mas ela cobrava uma das habilidades que lá na matriz de competência do Enem está sendo cobrado na hora da prova, que é exatamente a habilidade 6, de você conseguir trabalhar com características das figuras planas, você saber trabalhar com a ideia de planificação, sair do plano tridimensional para o plano bidimensional. Essa questão aqui, ela vai cobrar de vocês uma outra coisa, a habilidade de resolver problemas com características de figuras espaciais. Tá? Então foi criado todo um contexto, onde a gente usou um pouquinho de área e usamos um pouquinho do conceito da parte de geometria espacial. Então, resposta final da questão, letra E. Joia, vamos para a próxima questão agora, gente. Oi? Não, mas é para estar em centímetro, tá, gente? Ajeita aí, ó. Porque se você der uma olhadinha, tá? Até nosso amigo aqui chamou a atenção. Se você der uma olhadinha, todas as informações da questão, né? A medida da largura, a medida do comprimento, a medida da altura, tudo está em centímetro, né? Isso aqui foi um errinho na hora da digitação, mas a gente corrige, tá bom? Então coloque na resposta centímetros quadrados e não metros quadrados. Muito bem. Vamos agora à questão de número 3. A questão 3 vai cobrar da pirâmide um tipo de cálculo que na questão anterior nós não fizemos. Essa questão é mais rápida, porque nós vamos fazer só uma comparação. Essa questão agora cobra um aspecto do volume da pirâmide. Como é que se calcula volume de uma pirâmide? A pergunta é o seguinte, ó. Se duplicarmos a medida da aresta da base de uma pirâmide quadrangular regular, eu vou duplicar, e reduzirmos a sua altura à metade, o volume dessa pirâmide, o que é que vai acontecer?
ele vai ser reduzido à quarta parte, será reduzido à metade, será inalterado, será duplicado ou aumentará 4 vezes. Então vejam as duas situações que nós temos. Nós temos uma pirâmide, essa pirâmide tem uma aresta da base e tem uma altura. E aí o enunciado da questão pediu para a gente imaginar uma outra situação. A outra situação foi a seguinte, ó. Olha a primeira situação. Eu tenho uma pirâmide onde a aresta da base, quer dizer, o lado da base mede A e a altura mede H. Vai gerar um volume, não vai essa pirâmide? Vai existir uma outra pirâmide onde eu vou duplicar a aresta da base, mas eu vou reduzir a altura pela metade. Aí eu quero saber se isso altera alguma coisa ou não. Cuidado, pessoal, para não pensar assim, ó. Alexandre, mas se a medida do lado ele vai duplicar e a medida da altura ele vai reduzir pela metade, então uma coisa vai compensar a outra, não vai não? Um ele diminuiu pela metade, aí a outra ele duplicou, então uma coisa compensa a outra. Não compensa. Não compensa por quê? Eu preciso lembrar qual é a fórmula que calcula o volume de uma pirâmide. Como se calcula o volume de uma pirâmide qualquer? O volume é calculado pela expressão 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Então anotem isso aí. Isso é a fórmula que calcula o volume de uma pirâmide. 1/3 da área da base vezes a altura. Então significa dizer, gente, que para a figura que nós estamos visualizando agora, se eu quiser efetuar o cálculo do volume, eu faria assim, ó, o volume é 1/3 da área da base. Como é que eu vou fazer para calcular a área da base? O enunciado diz que essa pirâmide é quadrangular regular. Então, se a aresta da base vale A, se um dos lados da base mede A, todos os lados têm que ter a mesma medida. Todos os lados serão iguais a A. Então, a área da base é A vezes A. Eu estou trocando por A ao quadrado. E a altura é H. Então, essa primeira situação já morreu. Ah, é só fazer isso, Alexandre? Na primeira situação, sim. Eu vou simplesmente imaginar uma pirâmide que tem a altura H e tem a aresta da base A. E vou fazer o cálculo do volume dela. 1/3 da área da base é A vezes A, que dá ao quadrado, vezes a altura. Pronto, vou guardar essa informação, tá certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou imaginar uma segunda situação. A segunda situação que foi proposta pela questão é o seguinte, eu vou pegar agora uma pirâmide, onde eu vou duplicar a aresta da base e vou dividir por 2 a altura. Então agora a aresta da base vai ser 2A, antes era A, agora vai ser 2A, e a altura que antes eu chamei de H, fica agora reduzida à metade, H sobre 2. Eu quero saber como é que eu vou fazer para calcular o volume. Como se calcula o volume? Igual como calculava a outra. A 1/3 da área da base vezes a altura. Então o volume vai ser assim, ó, 1/3 vezes. Alexandre, por que 4 vezes A ao quadrado? Eu vou fazer o cálculo da área da base, né? Quanto é que mede o lado da base? O lado da base mede 2A, não mede? Como é que se calcula a área da base? É 2A vezes 2A. Só que se eu fizer 2A vezes 2A, 2 vezes 2 dá 4 e A vezes A dá A ao quadrado. Então se eu fizer 2A vezes 2A, que a área da base fica 4 vezes A ao quadrado. Vezes a altura. Quem é a altura? A altura é H sobre 2. Por que a altura é H sobre 2? Porque o enunciado da questão pediu para você construir uma pirâmide cuja altura fosse metade da altura anterior. Se antes a altura anterior eu chamei de H, essa agora eu vou chamar de H sobre 2. Então o que é que nós temos? O volume da primeira e temos o volume da segunda. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, pessoal, agora dividir um volume pelo outro. Porque vejam só, se o resultado da divisão entre os volumes, tá aqui os dois volumes, ó. Se o resultado da divisão entre os volumes der igual a 1, quando é que o resultado de uma divisão dá 1? Quando o numerador e o denominador são iguais. Então, se o resultado der 1, significa dizer que o volume não alterou, porque o volume de cima ficou igual ao volume de baixo, né? Se o resultado da divisão der maior do que 1, é porque um volume está maior do que o outro de cima. E se o resultado é menor do que 1, significa dizer o quê? Que um volume está menor do que o outro. Ou aumentou, ou reduziu, ou ficou igual. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar as expressões que representam o volume e vou fazer a divisão. O volume 2, 1/3 da área da base vezes a altura. O volume 1, 1/3 da área da base vezes a altura. O que é que a gente pode cancelar? Tudo que tiver igual já posso cancelar.
Então esse 1/3 eu já vou cancelar com esse 1/3. Esse A ao quadrado, eu já vou cancelar com esse A ao quadrado. Esse H, eu já vou cancelar com H. Então significa dizer que a parte de baixo desapareceu toda. Lembrar que quando desaparece não fica zero, porque você está fazendo uma divisão. Quando você faz uma divisão, o resultado da divisão dá 1, né? Você dividir 1/3 por 1/3, dá 1. A ao quadrado por A ao quadrado, dá 1. O H pelo H, dá 1. Então o denominador desaparece porque ele fica igual a 1. E é desnecessário escrever 1 no denominador da fração. O que é que sobrou? Lá em cima sobrou um 4 e um 2 embaixo, não foi? Quanto é que é 4 dividido por 2? 4 dividido por 2 vai dar 2. Significa dizer o quê, pessoal? Será que o volume de cima e o volume de baixo são iguais? Não. O resultado de cima dividido pelo resultado de baixo deu 2. Significa dizer que um volume é o quê? Se o resultado da divisão deu 2, significa dizer que o volume é o quê? É 2 vezes mais. Eu posso dizer que o menor é metade? Pode. Dizer que o menor é metade é a mesma coisa dizer que o maior é o dobro do menor. Então significa dizer que o volume irá duplicar. Porque o que é que eu fiz? Eu peguei o volume 2, que é o volume novo, e dividi pelo volume 1, que é o volume inicial. Quando eu dividi o novo pelo inicial, o resultado deu 2. Quer dizer que o volume novo é 2 vezes o volume inicial. Se é 2 vezes o inicial, quer dizer que o volume inicial vai duplicar. Então a resposta da questão seria a letra D de dado. O volume será duplicado. Tranquilo essa, entenderam? Precisamos também de um pouquinho de habilidade na parte de cálculo para resolver essa questão. Mas eu acredito que a questão 2 que nós fizemos, ela é uma questão um pouco mais esticada do que essa aqui, né? Essa questão está cobrando um assunto que não foi cobrado antes, que é o assunto relacionado a volume, beleza? Bem, vamos continuar agora com essa ideia de volume. A gente vai resolver uma questão que foi da prova do Enem de 2009. É uma questão, pessoal, que é bastante interessante. Precisa ter cuidado, é uma questão bem contextualizada. O enunciado da questão de número 4, só relembrando a questão de número 3, a resposta final seria, não é a letra E, né? Ajeitem a letra D de dado, tá? Então ajeitem, o gabarito da questão número 3 é a letra D de dado. Bem, questão de número 4 agora, exercício 4. Uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular regular, com 19 centímetros de altura e 6 centímetros de aresta da base. Então, a altura da pirâmide 19 e 6 o lado da base, a aresta da base. Essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura, 3 troncos de pirâmide de bases paralelas e uma pirâmide na parte superior. Então, se você olhar a figura, a figura inteira ela é uma pirâmide, né? Só que essa pirâmide está sendo composta por 4 pedaços. O pedaço que está lá em cima, o pedaço superior, é uma pirâmide pequena. E aí você tem mais 3 pedaços embaixo, que a gente chama de tronco de pirâmide, certo? É um corte que você faz na pirâmide. Então esses 3 pedaços de baixo, mais o pedaço de cima, todos juntos representam uma vela que tem a forma de uma pirâmide. Muito bem. O enunciado da questão diz que esses troncos de pirâmide estão espaçados de 1 centímetro, sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto. Quer dizer, cada base de cima consegue encaixar perfeitamente na base de baixo, tá? E há uma haste de ferro passando pelo centro de cada bloco, unindo-os conforme a figura. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior, que tem 1,5 centímetros de aresta da base, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com parafina para fabricar a vela? Então olha só a ideia do cara. O cara consegue fabricar uma vela que tem a forma de uma pirâmide, né? Pelo que o enunciado da questão está mostrando para a gente, a pirâmide, a figura que está aí, tem a altura 19 e tem a aresta da base 3. Só que ele disse que ele quer diversificar esse modelo que está sendo indicado. E ele vai diversificar como? Retirando a pirâmide da parte superior, que tem 1,5 centímetros de aresta da base. Então, a parte lá de cima, que é uma pirâmide pequenininha, ela tem 1,5 centímetros de aresta de base. Ele quer
tirar essa pirâmide e montar a vela com o que sobrou. A pergunta da questão é, quanto ele vai gastar de parafina para fabricar essa vela? Então, como é que vai ser a nossa ideia, pessoal? Vamos acompanhar aqui, ó. Nós temos essa figura que é a vela completa, tá certo? E o enunciado da questão nos disse que essa vela tem 19 centímetros de altura. Acontece que essa vela é formada por 4 pedacinhos. O pedacinho de cima é uma pirâmide pequena, né? E os 3 pedacinhos abaixo, o enunciado diz que são troncos de pirâmide. Mas vocês estão vendo que existe um espaço entre um pedacinho e outro, né? Esse espaço, ele não leva parafina. Então, na hora que eu for fazer o cálculo do volume, eu não posso levar em consideração esse espaço que está vazio, porque ele não vai levar parafina. Ah, mas como é que eu vou saber quanto é que é esse espaço? O enunciado da questão diz, pessoal, está escrito no enunciado da questão que cada um desses espaços tem 1 centímetro, cada espaço entre um e outro. Então, o que é que eu poderia imaginar? Eu poderia imaginar o seguinte, para saber quanto de parafina eu vou utilizar para construir essa vela, eu posso imaginar que eu vou retirar esses espaços e vou empurrar a vela de cima para baixo, tá certo? Para eliminar esses espaços. Originalmente, a vela tem uma altura de 19 centímetros. Mas se eu retirar esses espaços e empurrar a vela para baixo, que altura ela vai ter? 16. Ela vai continuar com a mesma base. A base continua tendo 6 centímetros de lado, porém a altura vai diminuir de 19 para 16. E quando eu for fazer o cálculo do volume, Alexandre, por que tu vai fazer o cálculo do volume? Porque o enunciado da questão perguntou quanto de parafina eu vou utilizar para construir a pirâmide, né? Então assim, para construir a pirâmide, que é essa vela que está aqui, eu vou usar parafina na pirâmide inteira. Então eu tenho que fazer o cálculo do volume, a quantidade de parafina que vai ser utilizada para construir a pirâmide. Só que eu pensei o quê? Eu não posso pensar nesses espaços que são vazios, né? Porque não vai levar parafina, tira os espaços vazios, e aí eu passo a ter uma pirâmide de 16 centímetros de altura, certo? Muito bem. Outra coisa que a gente vai indicar aqui, ó, passa a ter 16, imaginando que eu estou colando uma pirâmide na outra, tudo bem? E essa parte de cima vale 4. Alexandre, como é que tu sabe que essa parte de cima vale 4? Porque o enunciado da questão disse que todos os blocos têm a mesma altura. Se todos os blocos têm a mesma altura, quantos blocos eu estou vendo? Eu estou vendo 4 blocos, né? Eu estou vendo aquele bloco mais escuro de baixo, aí aquele intermediário, o outro e a pirâmide de cima. O enunciado disse, eu não consigo adivinhar isso, o enunciado disse que os 4 blocos têm a mesma altura. Mas se a altura total da pirâmide é 16, porque eu eliminei aqueles espaços em branco, e tem 4 blocos com a mesma altura, cada altura dessa vale 4, né? Então essa pirâmide pequena, ela tem 4 centímetros de altura. Marquem na figura de vocês, tá? Que a pirâmide pequena tem 4 centímetros de altura. Muito bem. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o volume da pirâmide grande. Como eu faço para calcular o volume de uma pirâmide? 1/3 da área da base multiplicada pela altura. Volume da pirâmide grande. 1/3 da área da base vezes a altura. Então vai ficar assim, ó, 1/3 da área da base. A área da base é 6 vezes 6. Vezes a altura. A altura de quem? A altura da pirâmide, que é 16. Na hora que você fizer essa conta, o resultado vai dar 192 centímetros cúbicos. Vejam que a unidade foi dada em centímetro, né? O que é que eu acabei de encontrar? Eu acabei de encontrar a quantidade de parafina que eu preciso para conseguir construir essa pirâmide toda. 192 centímetros cúbicos de parafina. Fiz o cálculo do volume, tá? Mas o que é que o texto diz para a gente? Que o fabricante desse tipo de vela, ele quer inovar o modelo. E ele vai inovar fazendo o quê? Retirando da parte de cima a pirâmide pequena. E aí, se ele retirar de cima a pirâmide pequena, lógico que aquilo que vai sobrar tem que ser menos do que 192. A pergunta da questão é essa. Se eu tirar a parte de cima e vender a vela sem essa parte de cima, qual é a quantidade de parafina que eu vou gastar? Já sei que é um valor menor do que 192, né? Tá, mas menor quanto? O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que calcular o volume da parte que eu vou retirar. O que é que a gente vai retirar dessa vela? Só aquela parte de cima.
O que é que a parte de cima representa? Uma pirâmide pequena. Então eu vou fazer o cálculo agora do volume da pirâmide pequena. Como é que calcula o volume da pirâmide pequena? 1/3 da área da base vezes a altura. Então vai ficar 1/3 da área da base. O enunciado da questão disse que o lado da base é 1,5. Mas se o lado da base é 1,5, então eu vou fazer 1,5 vezes 1,5, vezes a altura da pirâmide pequena. Lembram que no começo da questão, a pirâmide todinha tinha altura 19, não era? Aí eu tirei os espaços em branco, ficou 16. A pirâmide era composta por 4 partes com mesma altura. Aí eu peguei 16 e dividi em 4 partes, ficou 4 cada altura, né? Então a altura dessa pirâmide pequena, 4. O volume, 1/3 da área da base vezes a altura. Se a gente efetuar essa multiplicação, o resultado vai dar 3 centímetros cúbicos. Então que conclusão a gente pode chegar? Que se eu quiser construir a pirâmide toda de parafina, eu vou gastar 192 centímetros cúbicos. Se eu quiser construir só esse pedacinho da ponta lá em cima, eu vou gastar 3 centímetros cúbicos de parafina. Mas o que é que a questão pediu? A questão pediu para a gente tirar essa parte de cima. Mas se eu retirar a parte de cima, quanto vai sobrar? Se eu retirar a parte de cima, vai sobrar 192 menos 3. 192 menos 3 dá quanto? 189 centímetros cúbicos. Essa seria a resposta à questão. Tranquilo essa? Entenderam? Mais difícil, não foi essa um pouquinho? Mas deu para acompanhar legal? A ideia toda é o cálculo do volume. É muito mais paciência e fazer as questões tópico a tópico, né? Porque não dá para resolver tudo de uma vez só. Beleza essa? Vamos mais. Então, resposta da questão de número 4, 189, letra B de bola. Beleza, vamos agora para a questão de número 5. Bem, a questão 5 vai cobrar de vocês um tópico que não foi cobrado ainda anteriormente. A gente vai começar a falar um pouquinho a respeito de esferas agora. Olha como é que é a pergunta. Para confeccionar um porta-joias a partir de um cubo maciço e homogêneo de madeira com 10 centímetros de aresta, um marceneiro dividiu o cubo ao meio paralelamente às duas faces horizontais. De cada paralelepípedo resultante, extrair uma semi-esfera de 4 centímetros de raio, de modo que os seus centros ficassem localizados no cruzamento das diagonais da face de corte, conforme mostra a sequência de figuras. Sabendo que a densidade da madeira utilizada na confecção do porta-joias era 0,85 gramas por centímetro cúbico e admitindo que o π é aproximadamente 3, eu quero saber a massa aproximada do porta-joia em gramas. Eita, Alexandre, essa é complicada. Vamos tentar entender a ideia. A ideia é o seguinte, um marceneiro quer montar um porta-joias. Para montar esse porta-joias, ele pegou uma figura que a gente chama de paralelepípedo, que é uma caixa retangular. No caso, ele tem um cubo aí, né? Que é 10 centímetros de largura, 10 de comprimento e 10 de altura. E aí ele pegou esse cubo, pessoal, e cortou ao meio. Da parte de cima, ele extraiu, ele cavou uma semi-esfera, metade da esfera. Da parte de baixo, ele cavou outra semi-esfera. E aí depois ele juntou a parte de cima com a parte de baixo. De modo que quando você separar uma parte da outra, vai ficar um buraco no meio que é exatamente uma esfera, né? Metade estava em cima, metade estava embaixo. Aí a pergunta da questão é o seguinte: qual é a massa aproximada em centímetros cúbicos desse porta-joia? Tá, como é que eu vou fazer para determinar a massa? A primeira coisa que eu vou pensar em fazer, pessoal, é o seguinte, eu vou pegar essa figura que está aqui e vou imaginar que o marceneiro não vai retirar dela absolutamente nada. Tá, se o marceneiro não tirar dessa figura nada, que volume a gente vai ter? Como é que calcula o volume de uma figura dessa? É a área da base vezes a altura. A área da base é 10 vezes 10 e a altura também é 10. Se você observar a figura que foi original, você consegue perceber que a base é 10, né, o comprimento, a largura é 10 e a altura é 10. Então, se eu for fazer o volume desse cubo, é 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 10 elevado ao cubo.
10 elevado ao cubo dá 1.000 centímetros cúbicos. Então a primeira ideia qual é? É que o marceneiro vai pegar uma figura dessa e não vai extrair absolutamente nada. Se ele não extrair nada, o volume é 1.000 centímetros cúbicos, tá certo? Vamos guardar essa informação. Agora o que é que eu vou fazer? O marceneiro vai retirar da parte de cima uma semisfera e da parte de baixo vai retirar também uma semisfera. Vou voltar para vocês anotarem, tá? Anotem só assim, ó, volume do cubo igual a 10 elevado ao cubo e 10 elevado ao cubo dá 1.000. Então 1.000 centímetros cúbicos. Isso indica o volume de um cubo. Muito bem. Agora vamos para a segunda parte. A segunda parte é o seguinte: eu vou calcular o volume de uma esfera. Por que o volume de uma esfera? Porque se você olhar para a figura, da parte de cima ele vai cavar metade de uma esfera. E da parte de baixo ele vai cavar também metade. Ó, se é metade em cima e metade embaixo, então é a esfera toda. É uma esfera de raio quanto? 4. Como é que eu vou saber que o raio é 4? O enunciado da questão diz isso. É uma semisfera de 4 centímetros de raio. Ah, Alexandre, mas é uma semisfera, tá? Semisfera significa dizer que tem metade em cima e metade embaixo. Eu simplesmente juntei as duas. Formei uma esfera toda de raio 4. Como é que calcula o volume de uma esfera? Aí você tem que anotar essa fórmulazinha aí, ó. Volume de uma esfera é dado pela expressão 4/3 de π vezes r ao cubo. Volume de uma esfera, 4/3 de π vezes r ao cubo. Então a única coisa que eu preciso saber para efetuar o cálculo do volume é a medida do raio. E a questão diz que o raio é 4. Então eu vou fazer assim, ó. Vai ficar 4/3 de 3. Alexandre, que 3 é esse? O 4/3 está lá na fórmula. Eu estou repetindo. Depois apareceu o π. Só que o enunciado da questão diz para você usar o π aproximadamente como 3. Não está dizendo isso na questão? Então eu vou trocar o π pelo 3. E esse r, que é o raio, é 4. Então vai ficar 4/3 de 3 vezes 4 elevado ao cubo. Tu pode cancelar o 3 que está multiplicando com o 3 que está dividindo. Vai ficar 4 vezes 64, que dá 256. Então 256 é o volume da esfera. Lembrar que essa esfera é aquilo que vai ser retirado da figura, né? Você tinha um cubo e desse cubo você vai retirar uma esfera. Tá. Depois desse cálculo, o que é que a gente é capaz de fazer? Eu tenho o volume de um cubo e tenho o volume da esfera que eu vou retirar. Se eu fizer a diferença entre um volume e outro, eu vou saber o volume que sobrou na caixa. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Como é que eu vou fazer agora para saber o volume dessa caixa? O volume dessa caixa, que é o porta-joia, é o volume do cubo todo, menos o volume da esfera que eu vou retirar. Só que esses dois cálculos já foram desenvolvidos. O volume do cubo é 1.000, o volume da esfera é 256. Então o que é que sobra? Se de 1.000 eu tirar 256, vai sobrar 744 centímetros cúbicos. Anotem isso aí, gente. Volume do porta-joias, 744 centímetros cúbicos. Alexandre, mas eu estou olhando aqui na resposta, não tem 744. Verdade, não tem por quê? Porque o que nós encontramos foi o volume. E o que o enunciado da questão pede é a massa. Alexandre, o que é que tem a ver a massa com o volume? Tem uma informação que o enunciado da questão trouxe e que nós não utilizamos ainda. O enunciado disse que o volume, aliás, disse que a densidade da madeira que é utilizada é 0,85 gramas por centímetro cúbico. Então o que é que eu vou precisar? Saber a definição de densidade. O que é a densidade? É uma razão. E o que é uma razão? É o resultado da divisão entre duas grandezas. Então quando alguém perguntar assim, ó, eu quero que você calcule a densidade de alguma coisa. Calcular a densidade significa fazer o quê? Significa dizer você vai pegar a massa e vai dividir pelo volume. Então a densidade de um objeto é a massa do objeto dividido pelo volume. Só que se eu pegar essa igualdade e simplesmente multiplicar cruzando, que é o que a gente faz quando tem igualdade envolvendo frações, multiplicar cruzando, você vai chegar à conclusão de que a massa
que é isso que a questão pediu para determinar a massa, é a densidade vezes o volume. Ah, Alexandre, agora eu entendi. Então significa dizer o seguinte, que para responder o que a questão pediu, que é para calcular a massa, eu tenho que pegar a densidade e tenho que multiplicar pelo volume. Verdade. A densidade, o enunciado da questão já deu. E o volume você calculou. Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou efetuar a multiplicação. Eu vou pegar 0,85. Alexandre, que informação é essa? 0,85. Se você olhar lá no texto, 0,85 é o resultado da densidade. 0,85. E o que é o 744? É o cálculo que nós fizemos, o cálculo do volume. Então, 0,85 vezes 744. Resposta da questão, 632,4 gramas. 632,4 gramas. Isso é a densidade. Se a gente olhar para as opções, aí tu vai dizer assim, Alexandre, mas não tem esse resultado 632,4. Verdade. Ah, então a gente fez errado? Vamos ler o texto. A pergunta da questão é o seguinte, a massa aproximada do porta-joias, a massa aproximada desses resultados que nós temos, qual é o valor que mais se aproxima de 632,4? O que mais se aproxima de 632,4 é 632. Então a resposta correta é a letra D. Então cuidado, a gente encontrou um resultado, fomos analisar o resultado e a gente viu, não está lá nas opções, mas é porque a gente encontrou um resultado e a questão pediu para aproximar, para acabar com essa casa decimal. E aí a resposta correta da questão seria item D, 632, resposta da questão, letra D de dado. Tranquilo essa? Beleza? Vamos para a próxima. Meus amigos, questão de número 6 agora. Olha só o que é que diz a questão 6. O enunciado diz assim, ó, um reservatório tem a forma de uma esfera. Se aumentarmos o raio da esfera em 20%, o volume do novo reservatório em relação ao volume inicial aumentará quanto? Bicho, o que é que eu vou precisar dessa questão, Alexandre? Você vai precisar saber a fórmula do volume da esfera, que foi o que a gente acabou de utilizar na questão anterior, né? Como é que se calcula o volume de uma esfera? 4/3 de π vezes r elevado ao cubo. Isso é a fórmula que calcula o volume da esfera. O que é que o enunciado da questão pediu? Essa questão, gente, ela é bem parecida com a questão de número 3. Se vocês depois derem uma lida na 3, a 3 ele diz que duplica a aresta e reduz a altura pela metade. Só que era uma pirâmide. Agora a gente vai trabalhar com uma esfera. Eu tenho uma situação onde eu tenho uma esfera comum e eu vou aumentar o raio em 20%. Aí cuidado para não cair na armadilha e pensar assim, Alexandre, se tu aumentou o raio em 20%, então o volume também aumenta em 20%, né? Não. Então o que é que a gente vai fazer? Está aí o volume da esfera. Tá. Essa é a primeira situação. Qual é a segunda situação? Seria calcular o volume da nova esfera. Como é que é o volume da nova esfera? 4/3 de π vezes r ao cubo. E por que que aí está 1,2 r, Alexandre? Me diz o seguinte, quanto era o raio anterior? Eu chamei de r, não foi? E por que que esse raio agora é 1,2 r? Porque eu resolvi multiplicar o raio, aliás, eu resolvi aumentar o raio em 20%. Então vamos lembrar de uma propriedade que vocês devem ter visto aqui na parte de matemática financeira. Se eu tenho uma determinada mercadoria e aumento essa mercadoria em 20%, qual é o novo valor dela? É o valor anterior multiplicado por 1,2. Se você tem uma mercadoria que custa V e quer aumentar 20%, quanto é que ela vai custar? 1,2 vezes V. Se você tem uma mercadoria e quer aumentar 70%, quanto é que ela vai ficar? 1,7 vezes V. Eu tenho uma mercadoria e quero aumentar 32%. Quanto é que ela fica? 1,32 vezes V. E se eu tenho uma mercadoria e quero dar um desconto de 10%? Se eu quero dar um desconto de 10%, vai sobrar só 90% dela. Então é 0,9 vezes V. Toda vez que você dá um aumento, o fator multiplicativo é maior do que 1, porque você vai tornar o resultado maior. Toda vez que você dá um desconto, o fator multiplicativo tem que ser menor do que 1, porque vai ficar um valor menor do que era o valor original, tá? Então o que é que o enunciado da questão disse?
que nessa esfera você vai aumentar o raio em 20%. O que é aumentar o raio em 20%? É pegar o raio e multiplicar por 1,2. Então agora é 1,2R. Isso é elevado ao cubo. Se a gente efetuar essa multiplicação, se eu fizer 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2, isso vai dar 1,728 R ao cubo, que é 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. E aí o que é que eu vou fazer agora? Anotem esse resultado, ó. O 4/3 é igual ao anterior, o π é igual ao anterior, esse R ao cubo é igual ao anterior. A diferença é que agora eu peguei 1,2 e elevei ao cubo. Lembrando que esse 1,2 é porque você deu um aumento de quanto? Eu dei um aumento de 20%. Aí ficou 1,2, que é elevado ao cubo, 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2, 1,728. Aí qual foi a pergunta da questão? Eu quero saber quanto o volume vai aumentar. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o volume novo e vou dividir pelo volume antigo. Se eu pegar o volume novo e dividir pelo antigo, o 4/3 de cima cancela com 4/3 de baixo. O π de cima cancela com o π de baixo. O R ao cubo de cima cancela com L ao cubo de baixo. Sobrou apenas 1,728. O que é 1,728? Me diz uma coisa. Quando você diz que um produto está multiplicado por 1,2, quer dizer que ela aumentou 2%, né? Aliás, 20%. Quando você diz que ele está multiplicado por 1,4, ele aumentou 40%. Quando você diz que ele aumentou 1,728, ele aumentou o quê? 728, são 3 casas. 728 sobre 1.000. Só que 728 sobre 1.000 são 3 casas. Se eu voltar uma casa em cima e voltar uma casa embaixo, os 728 dividido por 1.000 vira 72,8 sobre 100. 72,8 sobre 100 é exatamente o aumento. Então vejam como a diferença é gigantesca. Tu tem uma esfera e essa esfera vai gerar um volume. Se você pegar essa esfera, aumentar o raio dela em 20%, o novo volume vai aumentar 72,8% em relação ao volume anterior. Então imagina, por exemplo, o seguinte, você vai vender, olha como essa situação é interessante. Você em casa teve a seguinte ideia: Alexandre, eu vou fazer brigadeiros para vender, tá certo? Aí se eu vou fazer brigadeiro para vender, eu vou fazer assim, eu vou fazer o brigadeiro na forma de uma esfera. E eu resolvi pegar esse brigadeiro e vender o brigadeiro por R$1. Olha só a ideia. Você fez brigadeiro em casa, você fez no formato de uma esfera e você resolveu vender o brigadeiro por R$1. E aí alguém disse assim: rapaz, eu estou achando esse brigadeiro muito pequeno. Faz o seguinte, aumenta o raio dele 20% só. Aí você vai pensar, 20% é pouquinho, é muito menos do que a metade, né? 20% eu vou aumentar. Tá, mas se eu aumentar o volume, se eu aumentar o raio, a bolinha de brigadeiro vai ficar maior, não vai? Se ela ficar maior, ela vai ficar mais cara. Antes eu vendia por R$1, e aí eu aumentei 20%. Aí a pessoa pensa assim, bem, se antes eu vendia por R$1, e agora eu aumentei 20% do raio, então eu vou aumentar também 20% do valor. Então no lugar de cobrar R$1, agora eu vou cobrar R$1,20. Mas aí está errado. Não é para você cobrar R$1,20, é para você cobrar R$1,72. Porque o volume aumentou 72,8%. E quando você cobra pelo brigadeiro, você não está cobrando pelo raio, você está cobrando pelo volume de chocolate que a pessoa está cobrando, né? Então, para um determinado volume, você estava cobrando R$1. Para um volume que é 72,8% a mais, então o preço cobrado tem que ser 72,8% a mais do que você estava cobrando anteriormente. Entenderam essa ideia? Interessante isso, né? Vamos para a próxima, gente. Então, a resposta da questão, letra E, a resposta da questão. Bem, vamos agora para a questão de número 7. Acompanha comigo aqui, ó. Galera, a questão 7 diz assim, ó: Oscar Niemeyer é um arquiteto brasileiro considerado um dos nomes mais influentes na arquitetura moderna internacional. Ele contribuiu através de uma doação de um croquis para a construção do planetário da UFSM.
um marco arquitetônico importante da cidade de Santa Maria. Suponha que a cobertura da construção seja uma semi-esfera, é bom marcar, é metade de uma esfera, ó. É uma semi-esfera de 28 metros de diâmetro, vazada por 12 partes iguais, as quais são aproximadas por semicírculos, metade de círculo, de raio 3. Sabendo que a lata de tinta é suficiente para pintar 39 metros quadrados de área, qual é a quantidade mínima de latas de tinta necessária para pintar toda a cobertura do planetário? Então a pessoa vai pintar a cobertura toda desse planetário. E ela tem a seguinte informação, que uma lata de tinta pinta 39 metros quadrados. Pediu para usar o pi igual a 3, eu quero saber quantas latas a gente vai utilizar. Eu vou precisar de um pouquinho de habilidade na geometria espacial e na geometria plana. Acompanha aqui comigo, ó. Essa é a figura, tá certo? Gente, dessa figura que está aqui, o que é que o texto diz? O texto diz para a gente que essa parte de cima é uma semi-esfera. Semi-esfera é metade de uma esfera. E a parte que está vazada, o enunciado da questão diz que ela se aproxima de semicírculos, metade de círculos. São quantas partes vazadas? O enunciado da questão diz que são 12 partes vazadas. E eu quero saber quanto de tinta eu vou precisar. Alexandre, nessa questão eu vou calcular a área ou vou calcular o volume? Você vai só pintar. Quando você vai pintar a parede da sua casa, né? Você calcula o que da parede? Você calcula o volume da parede ou a área? Você calcula a área. Então o que é que eu vou ter que fazer? Calcular a área dessa parte que vai ser pintada. Bem, que informações eu preciso? Primeiro eu tenho que saber como é que calcula a área da superfície de uma esfera. Vamos imaginar que eu vou pintar uma esfera toda. Imagina que tu vai pintar uma esfera toda. Qual é a área correspondente a isso? Aí você vai anotar essa fórmulazinha aí, ó. 4 vezes π vezes r ao quadrado. Isso corresponde a uma esfera toda. Isso é a área da superfície. Alexandre, mas essa figura que tem aí, é uma esfera toda? Não. Essa figura que tem desenhada é só metade de uma esfera. A questão diz que é uma semisfera. Então, como é que eu vou fazer para calcular a área da semisfera de raio 14, que é essa parte branca que está aí? Eu vou fazer assim, ó. 4 vezes π vezes r ao quadrado. A questão diz que o raio é 14, porque o diâmetro é 28, então o raio é 14, né? Se eu fosse calcular uma esfera toda, seria 4 vezes π vezes 14 ao quadrado. Só que a questão diz que isso é uma semisfera. Então eu vou dividir esse resultado por 2. Se tu fizer 4 vezes 14 ao quadrado e dividir por 2, o resultado dá 392 π metros cúbicos, certo? Isso é a área de uma semisfera. Só que esse cálculo que a gente está fazendo é um cálculo que está errado. Ah, ele está errado? Está errado por quê? Porque ele está sendo contado a mais. Porque a gente sabe que essa figura que representa a cúpula, ela é vazada. Ela tem vários cortes, e o enunciado da questão diz que são um total de 12, e cada corte desse é uma semi-esfera. É metade de um, aliás, é um semicírculo. É metade de um círculo. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou descontar a parte dessa cúpula que não vai ser pintada. Então eu vou fazer o cálculo da área de um círculo. Como é que eu calculo a área de um círculo? Π vezes r ao quadrado. Isso é um círculo. Mas cada furo desse que tem na cúpula, o enunciado da questão diz que representa metade de um círculo. Metade de um círculo de quanto de raio? A questão diz que o raio quanto é? Lê aí para mim. 3, né? É um círculo de raio 3. Então ia ser assim, ó. Π vezes 3 ao quadrado, que é π vezes r ao quadrado. Se fosse um círculo todo, mas é só metade, então é π vezes 3 ao quadrado dividido por 2, que dá 9 vezes π sobre 2 metros quadrados. Pronto. Então, olha só o cálculo que nós fizemos. Calculei a área da cúpula toda, que deu 392 π, né? E calculei quanto é a área de cada uma dessas partes semicirculares que vão ser extraídas dessa cúpula. E aí eu quero saber quanto de tinta a gente vai utilizar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular agora a área que vai ser pintada. Se não tivesse nenhum furo nessa cúpula, eu ia gastar 392. Mas eu vou ter que tirar essas partes laterais.
Quantas laterais são? São 12. São 12 laterais e cada lateral tem área 9π sobre 2. Então, eu vou ter que fazer essa conta. Ó. 392π menos o 12, já dá para cancelar com 2. Ó. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 9 dá 54π. Então, fica 392π menos 54π. Aí, o resultado dá 338π. Mas 338π metros cúbicos, eu ainda vou fazer, aliás, é 300, pessoal, ajeita aí, ó, é metros quadrados, tá? Não é metro cúbico, não. A gente está fazendo o cálculo de área. Então, anotem aí, por favor, 392π metros quadrados e 9π sobre 2 metros quadrados, o resultado tudo em metro quadrado. Tirei um do outro, peguei a área total e tirei esse 12 vezes 9π sobre 2. Sobrou quanto? 338π. O enunciado disse para no lugar do π você colocar 3. Se no lugar do π você colocar 3, fica 338 vezes 3. Isso aí vai dar igual a 1.014 metros quadrados. 1.014 metros quadrados. Essa é a área que vai ser pintada. 1.014 metros quadrados. Muito bem. Qual foi a pergunta da questão? A pergunta foi: quantas latas de tinta serão necessárias para fazer a pintura completa? Tá, e quanto é que uma lata de tinta consegue pintar? Pelo que o texto diz, uma lata consegue pintar 39 metros quadrados de área. Se eu quiser saber quantas latas eu vou usar, eu vou pegar a área total que eu tenho que pintar, que é 1.014, e dividir pela área que uma lata de tinta é capaz de pintar, que é 39. Efetuando a divisão, o resultado vai dar 26. Então, se não houver perda de tinta, né, se a lata conseguir pintar exatamente 39 metros quadrados e você não tiver nenhuma perda, você vai precisar de 26 latas de tinta. Resposta da questão, qual vai ser o item? 26, letra B de bola. Tranquilo, gente? Beleza essa aí? Joia. Pessoal, nosso mestre Marcelo que acabou de chegar, né? Queria agradecer demais a atenção de vocês. Hoje a gente trabalhou com um tema que não é fácil, a parte de geometria espacial. E mais uma vez eu só tenho a agradecer a organização do evento que me convidou, né? Graças a Deus eu venho participando desse projeto desde o início, há 4 anos atrás. E a cada ano que passa a gente nota o quê? Que esse projeto realmente transforma vidas, né? E hoje a gente veio aqui, pessoal, só para dar a nossa parcela de contribuição. Obrigado, fiquem com Deus, até a próxima, gente. Tchau, obrigado, pessoal.